Olá, que tal? Salve, salve, simpatia. Boa noite, comunidade. Eu sou Cacau Menezes, seu criado obrigado. Estou toda quinta-feira aqui nesse horário na Record News, no programa Conexão ND, apresentando A Noite com Cacau. Hoje tendo como convidado, não um manezinho, como aconteceu no último mês, mas um paulista, brasileiro com muita intimidade em todos os estados. Eu acho que deve falar pernambucano, manezinho, gaúcho, paranaense. E é aquele tipo professor do futebol. Não é o treinador, que todo boleiro chama de professor, mas é aquele que conhece muito o futebol e, no meu modo de entender, esse é o verdadeiro professor, que não sabe só aquilo das 4 linhas. Você já está prevendo o que vai acontecer no ano que vem, quem é que vai estourar, qual é o time que vai se dar mal, que vai cair. Você trabalha com o raio-x do futebol, né, o Marco Aurélio Cunha? Cacau, obrigado pelo convite, viu? Novo homem forte do Avaí, só para deixar o pessoal mais à vontade. Eu troco de canal ou vou abrir uma cerveja para ver esse papo? Obrigado. Primeiro, um abraço a todos, né? Aqui de Floripa, de Santa Catarina. Uma honra te rever. A gente se encontrou por acaso e isso faz com que a gente esteja novamente juntos aqui em Floripa. Obrigado. Florianópolis é uma cidade mágica, né? A gente sabe disso. Quando eu vivi aqui em 99, 2000, depois vim em 2002 com o Avaí, com o Zunino. É uma cidade apaixonante, minha família adora. Passei há pouco tempo aqui em Jurerê, uns dias, com o meu amigo Fábio Maciraidian, que é o preparador da seleção brasileira masculina. Aqui é um ponto que a gente ama, adora, né? Mas não espalha. É melhor não, porque já tem gente demais. Mas é sempre... Paulista, então? Nossa, verdade, verdade. Pode ver um feriado, não, mas paulista Não, é engraçado que é bem-vindo. eu fui em umas lojas aí comprar alguma coisa para dar uma acertada, aí a moça veio do Pará, de Belém, que estava ruim lá, tal, vim trabalhar aqui. Aí a outra era de Curitiba. Isso. Então a gente vê mesmo como Florianópolis tem acolhido bastante gente, né? Isso está acontecendo muito. Tem muito venezuelano, Sim. mulheres inclusive trabalhando em postos de gasolina, muito baiano, em postos de gasolina, supermercado, construção civil e também atividades assim mais com melhor remuneração. Polo de informática. Polo hoje de informática, aqui está sendo muito desenvolvida, a tecnologia aqui tem sido tem bastante alagoano, forte. pernambucano, cara, o Brasil está todo aqui. Que bom. Só não tem argentino. Sumiram, né? É. E só não tem Palmeiras campeão do mundo. Isso é complicado. Tu acha? Eu acho que foi pena, né? Podia ter sido agora, mas não jogou para ganhar, não traz a taça. Futebol, ele tem muitas incertezas, né? Mas uma coisa é certa, quando você não joga e não merece ganhar, não ganha. Infelizmente, dessa vez, foi assim. Ô, Marco Aurélio, vamos voltar à sua apresentação falando muito bem de Floripa. Você é casado? Sou casado com a Fernanda, Maria Fernanda, que estava naquele dia lá, acho que estava conosco quando eu te encontrei. E morou aqui um período comigo, né? Obviamente a gente ainda ficava no vai e vem. E agora também vai ser um pouco assim, né? A Maria nasceu, minha filha de 18 anos, logo depois que eu saí do Avaí e voltei para o São Paulo. Então tem toda uma história de datas interessantes. Eu perguntei se tu era casado, porque eu sei que tem muito jogador de futebol que já não pôde jogar em Floripa, queria jogar em Floripa e foi proibido pela mulher. Não, lá tu não vai jogar, não. E a mulher fica em casa no estado dela, na outra cidade, e o cara... Mas aqui realmente tem que tomar cuidado, né? Porque as atrações são muitas, né? Mas a gente, quando está numa certa idade, na fase de vida estável e tal, respeita muito e eu realmente sou apaixonado pela minha mulher, então não tem perigo. Tua mulher é médica também? Não, ela é nascida em Santos, Maria Fernanda, ela fez secretariado, trabalha nessa área. Hoje não trabalha, mas me ajuda tanto no trabalho paralelo ao meu que acho que está ótimo, assim que tem que ser. Você já trabalhou em Florianópolis, no Figueirense?
trabalhei no Figueirense em 98, 99, 2000, né? Até o fim de 2000, me parece. Aí voltei para São Paulo, 2002. Eu tinha uma conversa com o Zunino que o dia que ele fosse presidente do Avaí eu voltaria, né? E ficamos muito amigos aqui. Ele jogava dominó aqui no Estodic, aqui perto, e eu morava ali. E a gente ficava junto e conversava de futebol e não havia rivalidade na conversa, era só propositiva. E ele me convidou. Quando eu saí, eu falei, não, agora não é hora de eu ir para o Avaí. Eu acabo de sair do Figueirense, não faço isso. Nem com o Figueirense, nem com o Avaí. E aí ele falou, se eu for presidente, você vem. E aí ele foi eleito, me convidou no final do ano e eu vim, fiquei 6 meses aqui até que o São Paulo me convidou para voltar. E como é que foi a tua passagem pelo Figueirense? Foi ótima, foi muito boa. Só 6 meses? Não, no Figueirense foi 1 ano e meio para 2. Foram 2 anos. O Avaí foram. Quem era o 6 presidente? meses. Era. Prisco? O Prisco era o homem forte do Figueirense, né? Havia o Norton, havia. Agora gozado, o Prisco era tão forte que eu não lembro quem era o presidente. Era ele, era ele. Era ele, sim. Era uma gestão da Figueirense, participações, né? Havia ele, havia gente muito boa, muito boa. O Figueirense ali teve um grande momento, né? Sim, eu fui muito bem tratado por todos eles. Conseguiu trazer algum craque para cá? Olha, eu vou só te contar 2 histórias que quando eu cheguei, havia o preconceito óbvio do cara do paulista que vem de fora para tomar conta do que é nosso e vai fazer algum esquema. É normal a cidade menor receber alguém de fora e sofrer um pouco de... Será que é esse cara? Isso é um trauma que os gaúchos que nos colocaram. Pode ser. Mas eu vim com tanta boa vontade. E aí eu vou dizer para você, quem trouxe Fernandes fui eu. Quando eu trouxe o Fernandes, eu vi alguém da mídia, é tudo igual, não muda muito. Hoje está muito pior pela fofocaiada, rede social, né, blog, todo mundo é jornalista, enfim. E radialista derruba treinador, derruba presidente. Mas o radialista ainda tem uma vocação, ele está lá na rádio, ele tem a profissão dele, faz polêmica, faz parte do cenário. Agora, hoje blog, gente que fala com muita autoridade, eu costumo dizer que tem muita gente que tem certeza do que não sabe. Tem muita certeza do que não sabe. No futebol, principalmente. No futebol, principalmente. Então, quando eu trouxe o Fernandes, jogador do Marco Aurélio que é dele, como se fosse uma propriedade minha, que eu ia lucrar com ela. Bom, imagine quantos anos o Fernandes, até mando um grande abraço para o Fernandes, cara que eu adoro. Quantos anos ele ficou no Figueirense, foi talvez o maior atleta desses últimos anos, né, dos últimos 20, 30 anos da história do Figueirense. E foi campeão catarinense, aqui nós somos campeões catarinenses. Dizem aí que é o maior ídolo do Figueirense em todos os tempos, né? Pois Até mais do que o Albenei. Eu sei que no passado houve muitos grandes jogadores, né, que são históricos do Figueirense. Eu costumo dizer que não é justo nunca alguém ser o maior, porque eu acho que a cada 20 anos teve um maior, né? Então a gente deve considerar por gerações, 20 anos, os últimos 20 anos, os últimos 30, porque alguém que jogou sem mídia, sem televisão, deve ter sido tão grande, pena que ele não foi visto. Ou a memória fala, mas a imagem não, né? Então, o Fernandes dizem sim que foi o melhor jogador, o maior ídolo da história recente do Figueirense. Fico muito feliz de saber isso. E vou te contar uma outra. Eu estava em Jaraguá do Sul e fomos treinar lá com uma pré-temporada, como o Avaí vai em Águas Mornas, essas coisas que a gente faz. O time estava lá e tal, e vamos completar com os meninos, porque sempre tem alguém machucado, alguém que está sendo poupado. Uma escolinha de futebol, chegou lá. Aí, de repente, precisou de 2 ou 3 para completar ali um treinamento. Aí veio um molequinho espigado, perninha fina, um palmito, e pum, 15 anos de idade, 14, no meio de adulto. Falei, quem é esse menino? O menino tal, joga tênis também e tal. Como é que você chama? Felipe Luiz. Aí ele disse, eu quero falar com você, quero chamar o seu pai aqui, chama Moisés, o pai dele, se eu não estou errado. Aí, traz seu pai amanhã para falar comigo. Aí o pai veio, o senhor arrumado, pai já com boa família. Boa família. Não quer dizer que quem é pobre tem a má família, mas é uma família com maior poder. Aí eu falei, quero levar seu filho para o Figueirense. Ele tinha 14 anos. Meu filho não, muito novo, tal. Ele estuda em escola particular. Aí eu falei, eu pago escola particular para ele. Contrariando uma regra absoluta, né? Aí virei para o Paulo Prisco. O Paulo foi bem nisso.
Falei, Paulo, tem um menino que eu vi assim, eu acho que vai dar jogador bom, mas a situação dele é boa, familiar, escola particular. Doutor Marco, mas tal, pá. Falei, Não trouxe? Trouxe. E tu foi, então, tu que abriu esse caminho, a porta para o Felipe Luiz no Figueirense? Claro, é que eu não falo sabia. muito disso, então, porque parece Parabéns. contar vantagem, a gente erra também. Aí, pra você ter uma ideia, eu ficava na minha sala lá, no Figueirense, uma salinha, uma sala comum, como é a do Avaí, boa, tá ótimo. Aí ele vinha e fazia a lição do meu lado. E eu corrigia a lição dele, ficava falando com ele sobre lição, né? E a gente se reúne de vez em quando, se vê, e ele conta isso. Muito legal ele. Então acho que eu minha passagem pelo Figueirense, se não aconteceu nada, aconteceu Fernandes e Felipe Luiz. Eu acho que tá bom, né? Tá bom. Então vai ver que repita agora. É o que eu espero. E os tempos são outros. E mais do que nunca, os times dependem da base para fazer. Olha o Avaí com o Gabriel, né, que hoje está no Arsenal. A gente precisa ser um formador de jogadores, que nós somos uma etapa preliminar. Qual né? é a tua função no Avaí, ô Marco Olha, Aurélio? eu sou um executivo do futebol. Mas você não é empresário, você não é dono de passe nenhum. Pelo amor de Deus. Aí, Não? tá vendo? Você tá fazendo a mesma pergunta que fizeram 20 anos atrás. Nunca teve um jogador, nunca vendeu o jogador para o Cara, eu estaria bilionário se quisesse, mas nunca foi a minha vocação. Não dá para misturar as coisas. Eu sou médico, tem que ser ético. Jamais terei qualquer... Inclusive, quando o Paulo me convidou à época, Marco, fica sócio, você tem rendimentos, porque, claro, trabalha com finanças, né? E sempre pensa que alguém vai ganhar no produto e diminui o salário, e ganha na produção. Paulo, se eu fizer isso, eu estou me contaminando com o mercado. O que você faz, então? Eu organizo, vejo, seleciono, faço relações interpessoais, cobro dos jogadores, organizo comissões técnicas. Faz isso que fez com o Felipe Luiz no Figueirense? Vê jogador e manda contratar? Sim. É a tua função? Olha, hoje o mercado está tão pulverizado, tem tanto dono de tanta gente, que já não dá mais para fazer nessa seleção quase que uma pescariazinha. Hoje já está tudo visto, tudo selecionado. Acho que no berçário já tem um empresário comprando jogador, entendeu? O que você viu aqui no Avaí? Eu vi uma base excelente, jogadores ótimos do Sub-23, do Sub-20 ainda não pude ver, mas tem meninos bons. Eu não vou falar nome porque cria expectativa, mas tem pelo menos uns 4, 5 ali que, bem orientados, vão dar boa solução para o Avaí. O que você está dizendo e viu é o que o Claudio Ney, o treinador, viu e diz também? Ele vê bem. As pessoas falam, o Claudinei é mais do mesmo, eu vou abrir o jogo aqui. Cara, ele conhece isso aqui melhor que eu. Ele tem boa afinidade com o time. O treinador vive de resultado. Se ele perder, ele sai. Igual qualquer lugar. Mas não é se perder um jogo, perder 2. Se perder rotineiramente, se as coisas não andarem bem, às vezes a maionese desanda. E aí, meu amigo, tem que... não dá. Mas eu tenho muita confiança que ele vai fazer esse trabalho, porque ele já conhece bem o Avaí. E ali ele conhece os meninos, ele já fez isso, já veio, voltou. Então, tem um conhecimento específico do Avaí. E eu aí vou dar as minhas opiniões, a minha contribuição de algo que eu possa falar com o jogador. O jogador precisa de palavras. Tem algum jogador aí, mais ou menos, que te procurou sabendo que tu veio para o Avaí querendo vir para cá? O jogador em si não, mas a maioria dos caras que andam próximos dos jogadores, sim. E uma coisa muito legal são ex-jogadores que eu trabalhei, inclusive jogador, Miranda, por exemplo. Marco, tem um menino que eu vi. Então começam a ver as relações mais, vamos dizer assim, as mais verdadeiras. Aquela que não é comercial, aquela que é de amigo para amigo. Então me liga lá o Ed Carlos, o Marco, tem aqui um menino assim e tal. Eles mexem. O Miranda não mexe com o jogador, imagina, nem precisa, mas é a opinião do amigo. Aí vem outro, eu vi um menino assim, vi um jogador e tal. E essa é uma contribuição que está fora do menu dos empresários. Porque o menu do empresário é um só, está tudo no YouTube, no Intermarket, lá, transferências, enfim, tem tudo lá. Você pega no Google, você acha se o cara é solteiro, casado, quase tudo. Mas... Você gosta de noite, se não gosta? Isso não sai, mas a gente descobre, né? É só olhar no olho no outro dia de manhã, na hora do treino, chega cedo e vai olhando um por um. Então, é isso mesmo. Eu falo brincando que às vezes eu faço peneira sem bola. Pega assim, anda daqui ali. Já sabe quem joga, quem não joga, só de andar. Agora, vamos combinar também, né? Cara, tá havendo um excesso de cobrança. O jogador de futebol não pode mais levar uma vida social, não pode ser gente.
O cara se sacrificou para estar naquele momento ali, comprar um carrinho, botar um perfumezinho, sair nos lugares decentes, um restaurante, uma balada, tomar um vinho e até ficar alegrinho. Eu acho que sim. Qual é o problema? O que vai atrapalhar isso? Como? Por quê? Vamos falar assim, Cacau. A Europa toda faz isso. Nem tanta igreja, nem tanto bar. É. Os que são mais vocacionados para a religião, acho ótimo. Os catequistas, não. Os que gostam de um bar, eu acho ótimo, mas os alcoólatras não. Então, é tudo uma questão de dar o equilíbrio em todas as ações. Eu sou de uma época que a minha geração adorava ver um jogador de futebol nos lugares que eu estava, pô. Isso. Fazendo o que eu fazia, dançando, rindo, paquerando, Edmundo, Felipe, Romário, Maradona. Peguei um monte, Renato Gaúcho. Claro. A seleção brasileira, Paulo César Caju, aquela época da seleção de 70, todo mundo era... A vida social trazia torcedor, valorizava o futebol, o time dele, entendeu? Hoje virou uma coisa assim absurda, o cara parece que está na zona, que está no tráfico, que está na favela. Virou um grande Big Brother, né? um grande cenário de likes, de fofoca, e a geração não consegue entender que as pessoas são normais, elas podem namorar, podem sair, podem se divertir. Tudo tem dosagem, é a dose, pô. Você precisa estudar, o mínimo não adianta, o máximo também não precisa. Então, é o equilíbrio. Né? E eu, como colunista social, adorava registrar na coluna um casal, um jogador famoso num bar, num restaurante, numa boate. Não há problema nenhum nisso, nenhum problema. O que é evidente não pode haver é o excesso, é toda noite. E também é o seguinte, às vezes não tem nem excesso, mas tem as derrotas do time. Isso. Aí o cara que está perdendo muito, já fica uma questão pessoal, ele já devia não ir nos lugares nesse momento. Tem que ter o simancol. Isso. O cara, o time perdeu, o torcedor está triste, eu tenho que estar triste. Eu também estou triste. Então eu vou evitar me expor num momento de tristeza. É igual o velório. O velório você não sai dando risada, todo mundo dando risada. Tá certo? É a hora do luto. E o torcedor também se colocar no lugar dele, saber que ele não manda numa pessoa que não é da casa dele, que ele nunca sustentou, que ele nunca ajudou em nada. Só que ele é torcedor de um time, vai no estádio, vê o time perder, encontra o cara num restaurante, numa balada, vai querer dar porrada. Está errado. Por que isso? Claro que está errado. Isso até é uma ignorância, né? Não é nem questão de... A violência é uma questão de ignorância. Claro que Agora, algumas coisas a gente perdoa, que é do futebol, do jogo. Agora, sair caçando o homem, jogador de futebol, para meter porrada, filmar e no outro dia na rua sair dando autógrafo... Não, e o pior, sabe o que é engraçado? O pior é que esse mesmo torcedor, se ganhar 2 partidas, no dia seguinte está lá abraçando o cara, levantando o cara... festejando o cara. Quer dizer, não é para ser isso também exageradamente e não é para ir para agressão, né? Eu acho que a análise do jogo é a seguinte, o time que eu quero ter, assim, perdeu, mas o torcedor sai falando assim, puxa, não mereceu perder. Essa é a sensação que eu quero ter. Porque derrotas virão, ninguém vai ganhar tudo, ninguém ganha tudo. Pra você ter uma ideia, uma média de campeonato para ser campeão é 60%, 65%. Pô, então você empatou, perdeu 35% da sua atividade. É preciso compreender esses 35%. E o torcedor tem que sair dizendo, poxa, meu time tentou, meu time lutou, o outro time foi melhor, tinha jogadores melhores, porque nas cidades que a gente trabalha aqui não tem a grandeza do futebol, como Rio e São Paulo, tal, até o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, tem uma síndrome assim de que nós temos obrigação de ganhar de todo mundo. Não, São Paulo mesmo é um absurdo. Né? Não. São Paulo tem que ter um salário e insalubridade para cada jogador que vai lá, porque explode de ônibus, persegue. A própria torcida do clube. É sim, é todos. Corinthians. As organizadas. Isso. E agora também outra coisa, mudou o comportamento, a maneira de ver o jogador. A televisão transformou o jogador numa celebridade, num popstar. O cara, todo jogo, Gabriel, o Gabigol, o Neymar... Todo jogo ele faz um cabelo diferente. O Neymar leva um cabeleireiro. Um cabeleireiro para a Copa com ele, paga do bolso dele, é uma coisa assim. O dinheiro ficou muito grande e a gente perdeu um pouco o controle sobre eles. É uma geração nova que está ganhando muito dinheiro no futebol. E está pegando muita mulher, né? Isso sempre pegaram, só que agora tem os likes, né? Hoje eles pegam as meninas e até alguns têm vontade de postar.
É. Antigamente os caras eram mais malandros, né? Até porque jogador de futebol casava É que cedo. antigamente não tinha. E casava cedo. Então eles tinham uma vida que preservavam muito a família, mesmo que saísse, eles eram, vamos lá, discretíssimos, né? Hoje não, hoje a fama, a celebridade é você ser famoso, protagonista de coisas externas. Então não basta jogar futebol, tenho que mostrar o sapato que eu comprei, mostrar a menina na sobrancelha. Vaidade em excesso. Vaidade em excesso. E também tem outra coisa, muito ator, né? Uma Sim. coisa que me chama a atenção é como caem, É verdade. como fazem cena, parece que quebraram a perna, o joelho, o outro nem tocou. Mas não tem um jogador que não seja mentiroso no futebol e engana o juiz, a torcida, a imprensa. Está na hora de acabar com isso, Eu né? falei agora há pouco tempo na CBF, eu tenho amizade lá, claro, fiquei 5 anos lá dentro, né? E eu falava para a diretoria de arbitragem, para os colegas de arbitragem, enquanto o Brasil não fizer uma campanha contra a simulação, isso aí. o nosso futebol vai ser... Seja homem, não simule. Pô, não simule, pô, que coisa horrível. A simulação, cara, é um furto. É realmente uma atitude totalmente antiética no futebol. É porque naquela época tinha uma certa malandragem, assim, um Pelé, por exemplo, e entrava na área de blando, tocava assim, ele dava um grito, caía, tal, o juiz marcava pênalti. Isso era uma vez ou outra. Mas ele levantava. Agora qualquer jogada é enganar, qualquer cair, coisa. fingir que... Tem uma cena que eu vi outro dia, aquele cara que saiu da Fórmula 1 num carro incendiado, né? Aí ele foi socorrido ali, ele conseguiu se safar, saiu, as mãos queimaram e tal. O cara sai andando. E no futebol o cara sai de maca, porque tomou um pontapé. Pô, gente... E pior que a televisão está mostrando em close e repetindo a cena, o telespectador, o cara que está vendo o jogo em casa, está vendo que nem tocou. É isso. Fica Agora, meio ridículo, né? Fica. Eu acho. Agora tem ainda comentarista de arbitragem que fica comentando o VAR, vendo o que nós não estamos vendo e mantém uma posição favorável ao time dele, ao estado dele e tal. Você sabe com quem que eu estou falando, né? Marco Aurélio, o presidente do Avaí, Francisco Batistotti, é um homem que ele não perde tempo para mudar. Ele é ousado. Ele erra e logo corrige o erro. Eu acho que agora ele chegou no teu nome para não errar mais. Esse é o último presente que eu vou dar ao Avaí. O presidente, me parece, não é candidato à reeleição ano que vem, no final do ano, e trouxe um nome de peso como o seu. Um cara que tomou conta do futebol de São Paulo, na época de Raí, certo? Trabalhasse com o Muricy? Fui tricampeão brasileiro com o Muricy. Então, sabe lá o que é o cara cuidar do futebol do São Paulo e nunca ter levado sequer uma latinha de cerveja na cabeça? Esse cara aqui, pelo contrário, a torcida te elegeu vereador? Foi, 2 vezes. 2 vezes. Então, depois do intervalo comercial, eu gostaria que você nos dissesse o que o presidente do Avaí, Francisco Batistotti, falou para ti quando, pelo telefone, te convidou para trabalhar no clube. Claro. Tá certo? Tá certo. Venha, pelo amor de Deus, me salve, é a última tentativa. Quero sair por cima. Já, depois do intervalo, voltamos. Voltamos com a segunda e última parte do programa Conexão ND. Estamos na Record News, noite de segunda-feira, Cacau, hoje batendo uma bolinha com o Dr. Marco Aurélio Cunha, novo executivo de futebol do Avaí e figura bastante respeitada no futebol brasileiro. Acabamos de falar no início do intervalo que teve uma passagem muito boa, consagradora, pelo São Paulo. O que você fez de bom lá para ser consagradora, para ficar marcado como diretor de São Paulo? Cacau, acho que primeiro assumir as dificuldades, né? O São Paulo passava por algumas carências e um descrédito, não ganhava.
e a gente começou a buscar os atletas que eram talvez os mais efetivos, jogadores não tão consagrados, mas que tinham vontade de vencer, de ganhar. O Lugano é um exemplo maior desse, um uruguaio que ninguém acreditava e virou um dos maiores ídolos do São Paulo, Josué Mineiro, Danilo, né? Enfim, Grafite, vieram muitos jogadores que foram incorporando ao time, sentindo que era o São Paulo. Pagamos um preço caro quando fomos classificados para a Libertadores, uma semifinal, no último minuto, num gol impedido. O Cuca era o nosso treinador. O Cuca fez um trabalho extraordinário no São Paulo, porque ele, na verdade, indicou jogadores, me fez ver alguns, ir atrás, o Milton Cruz também. Então a gente conseguiu trazer jogadores que o Cuca entendia que fossem bons para o São Paulo e foram. Aí o Cuca deixa o São Paulo quando perde a semifinal da Libertadores, um acidente, uma derrota que não era para ter acontecido. E aí nós tomamos aquele golpe, voltamos para São Paulo, a torcida reclamando, revisamos as coisas e em 2005 fomos campeões da Libertadores, iniciando com o Leão, depois com o Paulo Autuori e fomos campeões do mundo no Japão em 2005. Depois vieram 3 anos, 6, 7, 8, com 3 campeonatos brasileiros seguidos e o quarto a gente não ganhou porque a arbitragem mandou voltar um pênalti. Até hoje eu não vou perdoar, contra o Flamengo. O Rogério pegou um pênalti extraordinário e o juiz mandou voltar e aí perdemos o jogo para o Flamengo. O Flamengo ficou 2 pontos na nossa frente. Não seria tetracampeão. E o que a gente fez foi trabalhar o elemento humano, acreditar nas pessoas, tirar os que não ajudavam, tirar sem barulho. Isso aí é mais difícil, né? É, mas tirar sem barulho, sem maltratar. O famoso corneta, aquele que torce contra. O cara cheio de mimimi, né? Hoje é essa palavra, né? O cara que fica reclamando demais, que nunca tá bom, tem tudo, mas tá faltando alguma coisa, sabe? Então, esses caras não ajudam, acho que eles não estão de bem com eles mesmos. Daniel Alves ajuda? Eu não convivi com o Daniel no São Paulo, eu acho que ele ajuda muito, ele é um craque, ele é um jogador excepcional. O sujeito que é o maior vencedor do futebol recente, mundial, não pode não ajudar. Acontece que o contexto do São Paulo é que é problemático. A questão de direção, as mudanças, muita gente no vestiário. Eu acho que esse é o problema do São Paulo. O problema do São Paulo não é jogadores, é sim o contexto político do São Paulo. Você acha que o Daniel Alves tem perna para jogar no meio de campo? Acho que é mais difícil para ele, acho que é mais difícil. Se você colocá-lo como volante atrás, é ruim, porque ele não consegue chegar à frente e a marcação dele não é tão eficiente. Eu acho que ele pode jogar ali como um 10 lá na frente, o 1 aqui na frente e depois 2 atacantes à frente dele. Mas é mais difícil. O Muricy Ramalho está chegando, está voltando para o São Paulo para fazer lá o que você vai fazer aqui no Avaí? Pois é, acho que não, porque contrataram um diretor executivo para o São Paulo também. O São Paulo conseguiu contratar agora, acho que uma comissão técnica de 8 argentinos. Tem o Muricy como coordenador, que eu não sei como ele vai conseguir dialogar. Vai cair. Eu não acho que não é cair, é se frustrar, porque a gente vale a pena ficar quando você influi. Quando eu deixei o São Paulo em 2010, eu falei, eu estou perdendo a minha capacidade de influir do jeito que eu achava que era o certo. A palavra é, vale a pena ficar se for para mandar. É isso, influir, mandar. Quando você percebe que está saindo pelos seus dedos, outras opiniões são ouvidas e que não são opiniões técnicas, são opiniões políticas e começa a fazer muita troca. Não, chega. Foi bom até aqui. Eu saí de São Paulo em 2010 e nos últimos 10 anos ele ganhou um título em 2012. Não quer dizer que foi por minha causa, mas eu acho que eu conseguia muito controlar o bastidor, a relação entre torcida e clube, diretoria e jogadores. Esse trabalho é um trabalho difícil de fazer. Hoje mesmo eu estive lá no Avaí conversando com 2 ou 3 jogadores, uma conversa tão boa, tão forte, de compromisso, de vamos mudar essa página, vocês não estão aqui por acaso, todo mundo está treinando, não mandei ninguém embora, no sentido, aquela coisa que fica fácil, afasto todo mundo. Isso não resolve, já aprendi que não resolve. Você tem que fazer com que as pessoas comprem o compromisso que você oferece a elas, que elas gostem da sua ideia. E aí, nem que seja por 6 meses, elas se doem ao máximo.
Ô Marco, e o Marquinhos Santos, qual é a função dele agora? O Marquinhos é um coordenador, ele tem uma ligação ótima com o elenco, tem uma história no clube. A gente tem que conciliar quem tem história no clube, como o Raí teve no São Paulo, não foi tão bem sucedido, mas fez um trabalho de valorização de ativos de jogadores do São Paulo, de meninos e tal, muito bom. Quase veio o resultado. Se o Fernando Diniz não fosse tão teimoso, essa é a palavra, tão radical, a palavra radical fica melhor do que teimoso, tão radical na proposta de jogo dele, com 7 pontos à frente, você põe lá duas linhas de 4 e joga dando bico para cima, você ganha o campeonato. Olha só que loucura que aconteceu. O cara mandou fazer o terno da festa, do título, e foi demitido, está desempregado. Pois é, mas então... Já era campeão e agora está desempregado. Ele não era campeão, porque não, ele não já era quis assim, ser. né? Porque todo mundo já dava São Paulo como campeão. Pois é, mas ele deixou de ser quando a proposta de jogo... Vamos lá, não é todo jogo que você joga do mesmo jeito. Ah, eu tenho um estilo, uma vocação, meu jogo com controle de bola, com passes organizados e babá. Tá bom, eu jogo na linha à frente, dou a retaguarda, mas quero marcação. Tá. E aí, ele não precisava fazer esse jogo. Ele podia fazer um jogo, vamos lá, conservador. Estou 7 pontos na frente, eu empato com esse, eu empato com o Inter, eu empato com o Flamengo, eu empato... Pô, eu mantenho a minha vantagem e ganho dos outros e sou campeão. Não, mas aí começou a perder do Bragantino. Poxa, jogou perder em casa 5-1 do Internacional. Não é só acidente. É alguma proposta errada que estava lá, né? E incisivo demais na forma como ele jogava. E eu falei isso muito antes, o defendo como treinador, ele é um excelente treinador. É um excelente treinador, porém ele precisa ter outras variáveis para poder fazer o jogo dele. O que o presidente do Avaí te disse quando te chamou para trabalhar no clube? Marco Aurélio. Foi muito legal. Parede, Pepe. Marco Aurélio, eu preciso de você aqui. Tá bom, presidente? Você precisa me ajudar. Presidente, eu vou te ajudar. E você vem aqui, você tem carta branca. Falei, presidente, ninguém tem carta branca, só o presidente tem carta branca. As coisas não são assim, o futebol e a política do clube não permite ninguém ter carta branca. Eu vou sempre fazer e consultá-lo, porque muitas vezes as coisas não são como eu penso, eu venho de fora, eu preciso estar no contexto. Não, você vem aqui, resolva, tal. E aí eu fiquei compromissado com o Avaí, que eu gosto muito do Avaí. O Avaí é um clube que, quando eu conheci através do Zunino, eu realmente fiquei encantado com o que o Avaí tem de coração. E qual é a meta? A meta é primeiro... Imediata. A imediata é ganhar o Catarinense. O teu emprego é o mesmo do treinador? Tu depende de resultados, senão tu cai também? Lógico. É mentira que o cara que está aqui, manda, tal, não cai. Cai. Agora, o meu tem uma diferença, eu tenho que projetar alguma coisa mais à frente. E o treinador projeta o dia do jogo, né? e a continuidade daquilo. O treinador projeta o jogo seguinte, tu projeta os resultados seguintes, a crise, isso. O deslumbramento com a vitória. Isso, muito bem, você enxergou muito bem. Vê o menino que tem viabilidade, às vezes um cara que não está produzindo, que está lá arrastando, ó, cara, não dá, tal. Vamos. O goleirinho do Flamengo, ele apareceu no começo da temporada fazendo grandes defesas, um menino, humilde. Tomou aquele gol do São Paulo humilde, lá. Meteram para ele um Jaguar. Uma caminhonete Jaguar. Já não sabia nem dirigir. Eu peguei essa foto e mandei pro Paulo César Caju, que é meu amigo. Ó, vai dar confusão. Já deram um carro. Naquela época da seleção, que todo mundo... Ninguém comprava carro. O cara, antes de ganhar um Jaguar, ele ia comprar a casa para a mãe dele. Claro. Né? Cantei essa bola, cara. Depois começou a tomar peru, até um grande goleiro. Voltou a ter chance de novo agora. Mas tem que cuidar do deslumbramento já lógico. Na fase inicial, né? Uma vez o Hernanes, que é um grande jogador, um ótimo caráter, ele veio com, acho que era um Uno. Eu virei para ele e falei, Hernanes, você não vai me comprar carro caro, hein? Pelo amor de Deus, hein? Antigamente era Puma. Eu tive um Puma. Jogador bom tinha Puma. Eu tive um Puma. Aí, Renato... E aí eu falei, Hernanes, você não vai me sair gastando agora que você fez esse contrato, que eu fiz o primeiro contrato bom para ele, né? Aí ele falou, doutor, aquele jeito que ele fala, doutor, com sotaque de Recife, né? Sabe por que jogador, e ele fala com esse tom grave e às vezes dá uma gaguejada, sabe por que jogador gasta?
Ele gasta porque ele tem dinheiro. Agora, eu nunca gastei. E agora que eu tenho dinheiro, também não vou gastar. Ele não gastava antes porque ele não tinha dinheiro. Então, não é que ele não podia, ele não tinha dinheiro. E não aprendeu daí. E aí ele gasta porque passa a ter dinheiro. Eu não vou gastar nunca, porque eu não gosto de gastar. Então, eu já fiquei mais tranquilo com ele. Graças a Deus, está com uma vida muito boa. E aí chegou aqui, olhou, se apavorou e já conversou com o treinador? Muito, muito. Como ele conhece bem o contexto, né? Então, alguns jogadores nós podemos recuperar. Recuperar é o seguinte, tem contrato, eu não posso pegar um jogador que tem contrato e jogar pela janela, vamos ter que pagar o contrato. Se eu for trazer outro, eu vou pagar dois por um. Então, eu vou ter que pagar o que saiu e pagar o que vai entrar. Então, a missão econômica também é recuperar jogadores que têm contrato, para que eles, pelo menos, devolvam aquilo que recebem e de boa fé. Isso que tu está querendo dizer que nós vamos disputar o campeonato estadual com esse mesmo time que perdeu tudo? Não perdeu tudo. Olha lá, quem perdeu tudo é quem caiu. Vamos ser claros. Nós ficamos em 9º lugar, a 2 vitórias do acesso. O acesso mais fácil de todos os tempos. Possivelmente. Perdemos 5, 9, 6 jogos na Sim, ressacada. agora sabe quando o Avaí perdeu tudo? No início. Naquelas 6 partidas que perdeu em 9, me parece. Ali o campeonato desandou, aí desequilibrou para o Avaí. Depois o Avaí fez uma regularidade bastante boa. As 6 partidas que eu estava aqui, eu cheguei com 6 partidas faltando, ganhou do Brasil de Pelotas fora, daí empatou ganhou mais uma outra partida em casa, empatou com o Vitória no último minuto, o Vitória fez aquele gol no 2-2. Meteu 5-1 no Novo Hamburgo. No Juventude. 5-2 no Juventude. Um jogo épico lá de virada do Guarani, que a gente jogou até pior que o Guarani, mas ganhou de 2-1 no último minuto, aquele golaço lá. Enfim, a gente não... E perdemos do América de Minas, sendo que ainda tivemos um pênalti a favor. E perdemos de 2-1 do que seria o campeão se ganhasse da gente. Agora, Marco Aurélio... Isso não quer dizer que tá bom, entendeu, Cacau? Não é que tá bom, mas não tá tão ruim. É isso que eu quero deixar claro. O Avaí do Batistotti, que é um cara sério, um cara que sofre, apaixonado, se angustia, é honesto, entendeu? É isso que o torcedor tem que entender. Ele só tem um defeito, ele fala tudo que ele quer, a verdade dele, ele é italiano, sanguíneo, então, fala, isso não é bom para ele. Mas não é mentira. Ô Marco, os jogadores deixaram de treinar aí no momento crítico do campeonato, precisando de uma vitória, deixaram de treinar porque estavam sem receber salário. Sim. Isso quer dizer que o Avaí está sem dinheiro? Não, o Avaí teve um fluxo de caixa mal controlado. Na verdade, investiu, sabe aquele negócio, vou investir porque vou subir, e aí não sobe, contou com o ovo antes dele cair. E aí o Avaí ficou com as dívidas do investimento para subir, os compromissos que não foram cumpridos e dinheiro de ativos que ele tem na venda da transferência de jogadores, o Gabriel é um deles, tal, que não veio na velocidade que o presidente pretendia. Isso atrasou a vida do Avaí. Agora chegou, pagou boa parte, vai chegar uma outra remessa financeira e vai pagar o restante. Mesmo assim, para esse ano vai ficar ali o dinheiro da TV, dinheiro da Série B, nós vamos ter que criar outros eventos para poder arrecadar, né? Então, por isso que não dá para... Torcedor no estádio esse ano, esquece. Difícil, pelo jeito que a gente está vendo, variantes de vírus, aumento, você vê Chapecó como está agora, com mais gente, o próprio Florianópolis está. Então, a gente tem que ter cautela, porque o que é oficial, quem paga a conta é o governo. O governo tem que ser muito cauteloso em qualquer lugar, antes de abrir porteira, porque depois ele vai ser acusado de não ter feito a saúde pública, né? Então nós temos que tomar cuidado. E o Figueirense, Marco? Figueirense no ano do centenário, na Série C, uma tragédia para o clube, para a cidade de Florianópolis e até para os torcedores do Avaí. Eu torço pelo Avaí, assim, eu era Avaí, eu sou o Avaí. Não vou ficar com medo de ser sincero, né? Eu não sou muito mais de estar frequentando o estádio, até porque não posso, e quando podia também estava indo pouco. Mas o time da minha vida foi o Avaí, fui mascote do Avaí, tem uma história grande. E aí... Diga.
Figueirense, Série C, caiu. Primeiro, é ruim para o futebol. Não queríamos isso. É ruim para o futebol catarinense. Claro que é ruim. Poxa, nós tivemos um ano que havia 4 catarinenses, um estado pequeno, de uma economia menor, né? E tínhamos 4 na Série A, Chapecoense, Figueirense, Avaí, Joinville. Eu vibrei quando aconteceu isso. Eu lembro que o Delfim era vivo e eu falava, Delfim, pô, que honra. Porque eu sempre fui meio catarinense de escolha, assim, de gostar daqui, de ter vindo. Isso não é média, não. Todo mundo sabe, não preciso mentir. E, pô, eu torcia para o futebol catarinense, que é gostoso torcer para um futebol onde o campeonato estadual é equilibrado. Pô, é muito melhor. O campeonato estadual de Santa Catarina é melhor do que qualquer outro, porque as forças estão equilibradas. Hoje eu vejo Próspera subindo bem, Brusque, times que nem existiam, assim. Juventus. O Juventus está mais fraco, mas é um time bacana. Mas, assim, de força mesmo, Marcílio, Próspera, o Brusque, o Joinville tentando se acertar, o Criciúma tentando retornar. É um campeonato bom. Blumenau. Então, é um time metropolitano. É um campeonato super bom. Eu, se fosse televisão, não perdia. Inter de Lages. Então, o que acontece? Para o futebol catarinense, é ruim ter o Figueirense na Série C. O Figueirense na Série C é um perigo, né? Porque está quase no final. Não, mas não vai ter chance de cair. Não. Quando o time caiu, na primeira semana do rebaixamento, 2.500 novos sócios o clube conseguiu. O pessoal é inteligente. No drama, porque assim, quando é que a família se une? Quando morre um parente, né? Aí vai todo mundo, os tios, primos, faz lá, fica todo mundo junto. Então, na premência, porque foi antes de cair, mas era óbvio que cairia. Na premência do fato, a direção antecipou o sofrimento e falou, olha, só temos uma chance, a gente se unir. Então chamou a família para se unir e tirou um pouco o peso do fracasso, da agressão. Não tem outro jeito, ou a gente se une ou a gente cai. Vai desaparecer, essa é a palavra. E acho que foi muito legal terem sócios, eu espero que o Avaí também tenha um grande número de sócios, a gente precisa do sócio, a gente precisa melhorar e eu vou me esforçar muito para que a gente consiga ter mais sócios contribuintes no Avaí, que é desse recurso, dessa paixão que os clubes se sustentam. Se fala muito em clube-empresa hoje, né? Eu acho que é uma saída no futuro do futebol brasileiro, a gente ter gestão mista, onde você tem o investimento e a associação. Esse cara aqui é o responsável pelo aquele vídeo que viraliza aí no Brasil do Vampeta contando a história da Jamaica. Ele botou Serginho Chulapa, Vampeta, o Jairzinho eu falei, quase foi o Careca que jogou com o Maradona, que ele é amigo também. Soube dessa história, né? Foi boa. Sim. Sensacional. Não falei que eu ia conversar hoje com um professor, uma aula de futebol? Resumidamente, a gente falou de vários assuntos e eu acho que atingimos os objetivos. Muito obrigado pela tua presença, estou torcendo aí pelo seu sucesso. Obrigado, Cacau. Melhorando o Avaí e também recuperando o Figueirense de alguma forma. O Avaí crescendo, o Figueirense vai se motivar. Vai correr atrás. Obrigado, um grande abraço, Cacau. Obrigado pela oportunidade. Revê-lo é um tremendo prazer. Torcida do Avaí, acredite, confie, tente ser um pouco mais solidária, com uma crítica menos agressiva. Eu estou aqui para fazer um Avaí forte, de coração, pode ter certeza. Então ajudem, respeitem o presidente Batistotti, que tem um sangue havaiano da melhor cepa. Então vamos aproveitar o momento e recuperar atletas, fazer um time forte, tentar ganhar esse catarinense ou ganhá-lo e aí partir para uma Série B com um pouco mais de corpo. Ganhar o catarinense vai ser difícil com a Chapecoense, campeã brasileira da Série B, né? Sempre. E vai vir forte para o campeonato. E a gente já começa jogando lá. Mas o Avaí tem mais nome. Jogando a segunda partida é lá, né? Então... Na Ilha Formosa, cheia de graça, é o time da raça. Obrigado, valeu. Valeu, um abraço. Amanhã tem Márcia Dutra. É a Márcia Dutra, não é tua parente, tu é Cunha. Cunha. Márcia Dutra faz o Conexão ND de sexta-feira. Perfume de mulher na noite mais desejada da semana. Um beijo, boa noite, bom final de semana, fiquem com Deus. Pra cima deles.